abrir a palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Mateus, capítulo de número 14. Livro de Mateus, capítulo 14. E antes de ler a Bíblia, eu quero fazer uma pergunta para você. E aí você pensa, você crê na Bíblia? Você crê que a Bíblia é a verdade? Amém? Amém? Glória a Deus. É isso mesmo. A Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, né? E Deus, Ele, de uma forma muito sábia, Ele deixou a palavra, a Bíblia, as letras escritas, para que nós pudéssemos colocar os olhos nisso e crer no que está escrito, né? Crer no que está escrito. Como já foi ministrado, crer na palavra. A palavra de Deus, né, é regra de fé para a nossa conduta. Quando nós batizamos as pessoas, uma das perguntas que nós fazemos é essa: você crê na Bíblia Sagrada como sendo a palavra de Deus, regra de fé, verdade para a sua vida? E se a pessoa disser não, então nós não batizamos. Nós só batizamos com a concordância, né? E vai passando o tempo, às vezes a gente vai esquece dessas perguntas, desses compromissos que a gente faz, né? Por isso a Bíblia realmente é a palavra de Deus e a Bíblia é a regra de fé e verdade para a nossa caminhada aqui na face da terra, né? Então tudo que a gente vai trabalhando, tudo que a gente vai edificando, nós vamos edificando sobre um fundamento. E o fundamento é a palavra de Deus. Amém? Livro de Mateus, capítulo 14. Eu quero ler com você o versículo 25 ao 31. Mateus 14, 25 a 31. A palavra do Senhor diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue a falar conosco através dessa porção da Tua palavra, que o Senhor traga a revelação e o entendimento deste texto, desta palavra para os nossos corações, para que possamos continuar sendo edificados na Tua palavra. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse trecho da palavra de Deus é um trecho um tanto quanto conhecido no nosso meio, né? Eu mesmo já preguei, já ouvi pregações sobre esse texto, mas esse texto nos leva a uma reflexão da nossa caminhada, da nossa história, do nosso ser, da nossa caminhada com Cristo. Por quê? Porque ele começa a levar a gente a crer em coisas que naturalmente nós não creríamos. Se você não tivesse conhecimento da Bíblia, não tivesse conhecimento da palavra de Deus, e você soubesse de alguém que andou sobre as águas do mar, você acreditaria? Talvez a gente colocaria, né, no detetive lá que tinha, né? Antigamente tinha lá no programa, tinha um detetive para saber se aquilo era verdade ou não, né? Talvez a gente diria: eu acho que não dá para andar sobre as águas. Eu acho que não tem condição, né?
o próprio sistema, né, não permite isso, porque o homem afunda, né, não tem como ele andar. Você já tentou andar sobre as águas? Já? Eu já tentei, irmãos, né? Uma vez eu estava na praia, há bastante tempo que eu não vou na praia, mas eu estava na praia e eu falei, vou andar aqui sobre essas águas agora, o negócio vai ser agora. E vi aquelas ondas, eu falei, agora eu vou andar em cima desse negócio. Não deu certo, não. Não funcionou, não. Por quê? Porque não é o natural, não é o normal, né? E para andar com Jesus, para caminhar com o Senhor, nós vamos ter que crer em coisas sobrenaturais. Nós vamos ter que crer em coisas como o andar sobre as águas. Como Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. Nós vamos ter que crer nisso. Porque se você não crer nisso, você não está crendo na palavra. Você não está crendo em Deus. E a Bíblia diz que tudo que não é feito por fé, tudo que você não faz crendo, é pecado. Então, a Bíblia nos chama para um estilo de vida um pouco diferenciado do mundo, um pouco diferenciado do comum, do normal, né? E muitas vezes, na nossa caminhada cristã, a gente começa a negociar essas coisas, porque a gente começa a deixar a nossa própria natureza a direcionar algumas coisas nas nossas vidas. Então, para caminhar com Deus, para viver a palavra de Deus, nós vamos ter que sair um pouquinho do natural para viver esse sobrenatural. Amém? Você crê que Pedro andou sobre as águas? Está escrito aqui, você crê? Amém? Então você está no caminho certo. Você está crendo da forma correta, porque é isso que aconteceu. Agora a Bíblia diz que na quarta vigília, né, versículo 25, na quarta vigília da noite, ou seja, de madrugada, na última vigília da noite, né? A vigília da noite era separada em 4. Essa era a última de madrugada, num período escuro. A Bíblia diz que os discípulos estavam em um barco, lá no meio do mar, e Jesus se aproxima desse barco andando por sobre as águas. Olha que coisa tremenda, né? Andando por sobre as águas. E quando Jesus se aproxima do barco, a Bíblia diz que os discípulos, ao verem, né, começaram a gritar e dizer que era um fantasma, né? Esse negócio de fantasma vem de longe, né, irmãos? Quando alguma coisa, faz um barulho lá na sua casa, o que você pensa? Ixi, agora eu já falo assim, quando tem algum barulho lá na minha casa, eu falo, tem anjo brincando aqui na minha casa. Tem anjo brincando aqui, mexendo em alguma coisa aí, né? Porque na minha casa, demônio, essas coisas não podem entrar. Porque lá habita um servo de Deus. E onde habita o servo de Deus, o demônio não pode entrar. E se ele for atrevido, porque a Bíblia diz que ele é atrevido, né? Aí a gente ora e repreende, né? Eu lembro uma vez, quando morava aqui pertinho, eu comecei a frequentar a igreja, comecei a aprender de Deus. E eu sempre gostei de orar de madrugada. E eu falei para Deus, quero orar de madrugada, Senhor, me acorda. E aí eu acordei por volta de 3 horas da manhã e falei, vou orar, né? Porque a gente pede para Deus acordar, a gente acorda, e aí a gente vai lá, esfrega os olhos e volta a dormir, né? Aí, vamos embora, você pediu para acordar, levanta e vai orar, né? E aí eu pus meus joelhos no chão, lá no pé da cama, lá, e comecei a orar. E comecei a orar, um guarda-roupa começou a estralar, né? Sabe aquelas madeiras, dá uns estralos, né? Eu falei, não é possível, né? O que está estralando? Aí, mas eu já entendia que quando você vai fazer os seus propósitos com Deus, geralmente o reino espiritual se levanta. Aí o guarda-roupa começou a estralar, eu repreendi, sai daí, demônio, dentro do guarda-roupa, não está mexendo aí. Aí parou. Aí eu fui orar de novo, continuar a oração, a janela começou a balançar, sabe a veneziana? Não estava ventando nada, fazia barulho na veneziana. O barulho balançando. Aí eu também repreendi na veneziana. Aí a veneziana parou. Olha só, irmãos, né? Aí eu tinha um cachorro grande, né? Chamava Johnny, né? Eu ganhei esse cachorro e ganhei já com o nome, tá? Então, não... já veio com o nome, um cachorro preto grande. E de repente esse cachorro começou a chorar, como se alguém estivesse batendo no cachorro. Aí eu já
sabia do que se tratava, repreendi também do meu quintal. E aí eu pude fazer minha oração ali na madrugada tranquilamente. Porque o inimigo se levanta, né? Se levanta para oprimir, para colocar medo na gente. Então eu sempre aprendi. Quando o meu carro, uma vez eu comecei a levar meu carro na oficina, levava um dia, no outro dia levava de novo, um dia levava, estourava uma mangueira, estourava aquilo, começou a me dar um prejuízo aquele carro. E um dia eu estava orando e eu pensei assim, mas peraí, né? Espera um pouquinho, o que está acontecendo? Fui lá, abri o capô do carro. E tem que ser crente, irmãos, por isso que eu falo, crente tem que ser meio doido, né? Fui lá, abri o capô do carro, coloquei as mãos lá e repreendi toda a obra do mal, todo espírito de roubo, de furto, que estava roubando as minhas finanças, sabe? Pagava, além das finanças, a dor de cabeça. Que levava lá, o mecânico arrumava, voltava embora, estourava de novo. Já repreendi tudo e mandei tudo embora de novo, porque não dá para ficar desse jeito, né? Então, eu não estou dizendo que carro não quebra, que não dá manutenção, essas coisas, né? Isso é comum, é peça, são coisas mecânicas. Mas quando a coisa começa a sair do controle, começa a sair do normal, você tem que ficar atento, né? Tem que ficar atento. Eu morava numa rua aqui pertinho, tinha um portão, uma grade, e eu estou lá orando pelo carro, lá repreendendo, e a gente está passando na rua, né? Talvez quem está passando na rua está falando, esse cara é doido, né? Esse cara é doido. Então, para andar com Jesus, a gente tem que ser meio fora da casinha, né? Vamos dizer assim, né? Sair um pouquinho da rotina, sair um pouquinho do normal, né? E quando Jesus vai chegando perto ali do barco, aqueles discípulos, olha, é um fantasma. É um fantasma. E aí Jesus fala, olha, não é um fantasma. Sou eu, não tem mais. Sou eu que estou chegando. E aí, então, vai entrar onde eu queria chegar com você, que Pedro vai tomar uma atitude ali, né? Pedro vai dizer para Jesus, olha, se és tu, Senhor. Esse tem que ser o meu coração, o teu coração, querido. Se és tu, Senhor, manda-me ter sobre as águas. Manda-me ter contigo sobre as águas. E a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que Pedro desceu, versículo 29, Jesus disse, vem. E olha o que diz, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Esse desejo de Pedro, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. E isso tem que estar no meu, tem que estar no teu coração. Se eu sou servo teu, eu vou andar de acordo com a vontade do Senhor. Eu vou andar de acordo com os planos e os projetos do Senhor. Se eu sou servo teu, eu vou fazer as coisas que o Senhor tem feito. Eu vou caminhar e vou manifestar o que o Senhor tem feito. Isso era o coração de Pedro, queridos. E aqui eu quero entrar porque quando nós aceitamos a Jesus, nós entramos nisso. Quando nós levantamos nossa mão para Jesus, o Espírito de Deus vem sobre nós, convence a gente do pecado, da justiça, do juízo, começa a mostrar, começa a revelar, descortina os nossos olhos. Você começa a enxergar coisas que até então você não enxergava. Você começa a perceber coisas que até então você não percebia. Não é? Porque antes de abrir os nossos olhos para Deus, a gente vai fazendo as coisas do jeito que a gente acha que deve ser. Do jeito que acha que devamos, que está certo, está correto. Não temos parâmetros para medir isso. Não é? Eu vim de um lar muito religioso, onde tudo era religião. Então, para mim, era fácil eu me movimentar dentro da religião. Eu me movimentava bem. Eu sempre fui um bom religioso. Eu fazia as coisas direitinho. Eu ia lá no dia que tinha que ir, eu ia, fazia lá as coisinhas direitinho. Falava para Deus, olha, já fiz a minha obrigação, agora estou tranquilo, estou em paz. Então, fui sempre... Por quê? Porque eu vivia dentro daquele sistema, daquelas coisas que eu aprendi a fazer. Então, aquilo lá era o que norteava a minha vida, norteava o meu coração. Mas quando eu aceitei Jesus, aquilo, meus olhos foram abertos. Eu comecei a entender coisas que eu não entendia. Quando falava de pecado, para mim, eu falava assim, pecado, eu não sei se você vai entender essa expressão. Quando falava para mim de pecado, eu falava, pecado é o que cai do cacho. Né? Porque existia no sítio tinha uma coisa assim, que quando pecava,
ele murchava e caía do cacho. Então, a banana, pecou a banana ficava pequenininha, não crescia e caía. Então eu falava para as pessoas, pecado é o que cai do cacho, porque eu não entendia o que era pecado. Eu não sabia o problema lá do Jardim do Éden, eu não sabia da entrada do pecado, eu não sabia nada dessas coisas. Então, eu sempre falava para Deus, eu sou bonzinho, eu não mato, não roubo, não faço nada de errado. Apesar que eu fazia algumas coisas de errado também, né? Mas para mim não era tão errado assim. Hoje eu sei que era errado. Naquela época eu não sabia que era tão errado, né? Então, achava que estava tudo certo, achava que estava tudo bem. Colocava a minha folhinha de figueira e estava tudo tranquilo com Deus. Mas quando a gente aceita Jesus, quando a gente abre o nosso coração para o Senhor, começa um tempo novo. E aqui, quando Pedro fala para Jesus assim, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. Esse é o momento da sua conversão. Esse é o momento que você levantou sua mão para Jesus. Esse é o momento que você abriu seu coração e disse, Jesus, eu aceito o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. Vem morar em mim. Esse é o momento que você tomou a maior e a mais expressiva, a mais importante decisão da sua vida, de entregar a sua vida para Jesus. Então, a partir daquele momento, é o momento que Pedro diz, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. Se é o Senhor que está falando de salvação, se é o Senhor que está trazendo tudo isso, eu quero isso para a minha vida. Foi o que eu fiz, foi o que você fez. Não sei que data que você fez, eu fiz. Agora, no final de 2005, estão fazendo 30 anos. 30 anos atrás eu fiz isso. Né? Foi final de 95. Nós estamos em final de 2005. 2025. 2005. Estou tirando 20 anos aí. Então, foi 95, 2025, 30 anos, né? 30 anos de que eu fiz isso. E quando eu fiz isso, eu realmente fiz de coração. Nunca mais voltei atrás, larguei um monte de coisas que eu achava que era certo, troquei valores, troquei princípios, troquei base e comecei a construir agora. Não mais de forma aleatória, do jeito que todo mundo acha que tem que ser, agora conforme os princípios da palavra de Deus. Só que foi isso que eu fiz e o que a Bíblia diz aqui, que Pedro diz para Jesus, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. Se és tu, Jesus, que está falando, se és tu que providenciou essa salvação, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. E Pedro então vai descer do barco. Quando fala que Pedro desceu do barco, né? Versículo 30, diz que ele começou a descer do barco e foi ter com Jesus, andando por sobre as águas. Você lembra quando você aceitou Jesus? Como que era a sua vida? Queridos, nós andávamos sobre as águas. Né? Tem alguém doente lá? Vamos lá, vou orar. Né? Eu lembro uma vez, eu saí aqui do culto. Nós saímos do culto aqui 9 horas da noite, num culto à noite. E uma pessoa veio e falou para mim, eu era pregador da igreja. A pessoa veio e falou para mim assim, olha, tem uma mulher lá no hospital e está muito doente. E o médico chamou a família que essa noite ela não passa. E no momento que aquela pessoa falou isso para mim, né, eu falei assim, eu vou lá orar por ela. Mas 9 horas da noite terminou o culto. Ela falou, você vai? Eu falei, vou. Mas, como que você entra no hospital 9 horas? Eu falei, vamos lá. Aí nós fomos. Chegamos lá no pronto-socorro. Como que a gente vai entrar no hospital 9 horas da noite? Aí a pessoa chegou e foi entrando, porque ela era acostumada a entrar lá. A mãe dela estava internada, junto com essa mulher. Ela chegou e entrou por um corredorzinho lá do pronto-socorro. E ela foi entrando, eu fui entrando atrás. Ela foi para cá, para lá, para cá, para lá, e eu fui atrás também. De repente, eu estava dentro do quarto dessa mulher. Lá dentro do quarto do hospital. E aí, aquela mulher estava inerte, já não falava, não mexia. E eu fui lá para falar de Jesus. Cheguei lá e falei de Jesus para ela. Falei, olha, Jesus tem um plano na vida da senhora. Jesus morreu na cruz para te salvar. Né? E eu falei assim, se a senhora está me ouvindo e quer aceitar Jesus, faz um movimento, dá um sinal, faz alguma coisa aí. E aquela mulher que estava inerte, ela não podia mexer, não podia fazer nada, ela mexeu. Ela mexeu os olhos, acho que foi, né? Luciane estava junto comigo. Mexeu os olhos. E naquele momento eu orei por ela, abençoei a vida dela.
E no outro dia, irmãos, parece loucura, no outro dia aquela mulher teve alta do hospital. Confundiu toda a cabeça dos médicos, a família que estava toda esperando a morte dela. Eu nunca mais soube dessa mulher, mas eu estou falando isso porque quando a gente aceita Jesus, a gente começa a andar sobre as águas. A gente não tem medo da circunstância, não tem medo das situações, não tem medo de falar de Jesus. Né? Eu ficava provocando as pessoas. Eu chegava em algum lugar e ficava provocando assim, para entrar no assunto de religião, para eu falar de Jesus para as pessoas. Eu ganhei muitas almas para Jesus no começo da minha salvação, porque eu chegava e provocava. Né? Eu provocava as pessoas, a Bíblia diz, né, e entrava em algum assunto para falar de Jesus. Hoje, quando alguém fala de Jesus, a gente parece que, não, deixa isso quieto, isso vai dar, sabe? Andar sobre as águas, sabe? Não olhar a circunstância, a situação, sabe? Sempre foi assim, no meio da minha família, eu fiz um reboliço no meio da minha família. Teve um dia eu estava aqui em Vinhedo, minha família mora a 500 quilômetros daqui, né? Onde meus pais moravam, de onde eu vim. E meu avô, um senhor já de 80 e poucos anos de idade, eu soube que ele estava hospitalizado muito ruim. O Espírito Santo falou assim, vai lá e fala de Jesus para ele. Imagina um italiano, sabe? Um italiano daquelas orelhinhas grandes, sabe? Eu brincava com ele, eu falava, parece que você está com um fusquinha com as portas abertas, né? E o Espírito Santo falou, vai lá e fala de Jesus para ele. Eu falei, Senhor, dá 500 quilômetros, como que eu vou? Eu falei, bom, o senhor está falando, eu vou. Arrumei um jeito, fui bater lá em Parapuã, 500 quilômetros. Cheguei lá, no dia que eu cheguei, ele saiu do hospital, que ele estava hospitalizado. Ele foi para a casa de um tio, e nessa casa, uma casa bem pequena, e ele estava num quarto. Eu cheguei lá naquele quarto para falar de Jesus para ele, e tinha um monte de gente na sala, conversando, aquele barulho, entra no quarto e fala uma coisa, fala outra. Eu falei, Jesus, como que eu vou falar do Senhor aqui nesse ambiente, nessa situação? Prepara a oportunidade aqui para que eu possa falar. Queridos, naquele momento todo mundo foi saindo daquele quarto, foi saindo, foram lá para a sala, começaram a conversar. Quando eu me vi, eu estava sozinho com ele. Eu sentei numa cadeirinha na cabeceira da cama dele e comecei a falar de Jesus para ele. Falei, vô, olha, tem Jesus. Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade. Comecei a falar. Quando eu olhei nos olhos dele, ele estava chorando. Um senhor bem de idade. E ele virou para mim e falou desse jeito. Filho, por que você não falou isso antes para mim? E eu falei para ele, falei assim, olha, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. A hora certa para todas as coisas. E a hora para o Senhor é agora. O senhor quer receber Jesus? Ele falou, eu quero. E eu orei por ele, abençoei a vida dele e vim embora. Depois de, acho que 10, 12 dias, eu recebi a notícia que ele faleceu. Ele foi para a glória. Sabe, mas é essas coisas que é andar sobre o mar. Essas coisas que não é olhar a circunstância. Eu sabia, para eu ir lá foi difícil, porque eu venho de uma família, que a minha família toda é muito religiosa, e eu não tinha ninguém lá. E eu e a Lucenir começamos a desbravar essa família. Nós começamos, porque tem que começar com alguém, tem que começar com um, e começou comigo e a Lucenir. E eu sabia, quando eu viajava lá, ia lá com eles, quando eu voltava embora, eu sabia que ele falava mal de mim. Falava que eu tinha abandonado, tinha traído a família, tinha traído as coisas, sabe? Essas bobeiras aí que a gente escuta. Mas eu não deixava isso entrar no meu coração. E quando eu pude ir lá e falar de Jesus para ele, sabe? Então, esse é o tempo, irmãos, da gente sair, começar a andar sobre as águas. Começar a andar, como Pedro disse para Jesus, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. E Pedro desceu, irmãos. Ele desceu, começou a andar. É a caminhada nossa. O dia que você aceitou Jesus, você começou a andar. Você começou a andar sobre as águas. Você começou a andar olhando para Jesus, crendo em Jesus, crendo na palavra, crendo no poder de Deus, crendo que Deus pode mudar, reverter, transformar, fazer as coisas. É a caminhada. Mas o grande problema é o que aconteceu com Pedro também, né? O que aconteceu com Pedro. Olha o versículo 30, né? Pedro está olhando para Jesus, está andando sobre as águas, está ali caminhando, mas no versículo 30 diz que
Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Então isso também acontece muito com muitos de nós. Na nossa caminhada, queridos, andando sobre as águas, a gente começa a reparar nas dificuldades. A gente começa a reparar nos problemas, começa a reparar nas circunstâncias, nas situações. E quando a gente começa a olhar para as circunstâncias e para as situações, a gente começa a desanimar. A gente começa a desistir, a gente começa então a deixar de crer, deixar de acreditar, deixar de olhar para Jesus. Porque Pedro ele começou a olhar para a circunstância que estava à volta dele. Mas a mesma circunstância que estava à volta dele era a mesma que quando ele desceu do barco. A questão não é a circunstância, a questão é para onde nós estamos olhando. A questão é aonde nós estamos firmados, é com quem que nós andamos, é com quem que nós caminhamos, é com quem nós temos a nossa caminhada. E Pedro então começou a olhar para a circunstância, ele começou a afundar. E hoje, infelizmente, querido, tem muito cristão assim. Hoje você encontra muito cristão desanimado, abatido, né? Eu vi um videozinho esses dias, eu fiquei triste de ver aquele vídeo. E o vídeo era assim, tinha uma cadeira e uma pessoa do lado de cá. E um cartaz que dizia assim, se você foi magoado pela igreja, senta aqui. Eu falei, olha que coisa terrível. Porque a igreja não magoa ninguém, queridos. Hoje tem uma expressão, não existe igreja perfeita. Não existe, você teve problema, né? Não existe essas coisas. Hoje o mundo lançou um monte de coisa, isso é tudo mentira, isso é tudo coisa Essa pessoa está magoada com a igreja, então ela está magoada com Jesus? Onde já se viu? Não existe isso. Existe o tal da desculpa, porque para tudo tem que ter uma desculpa. E quando a gente não arruma a desculpa, a gente joga a culpa para Deus. Mas a gente tem que começar a olhar para nós, Será que eu estou andando sobre as águas? Como que eu estou vivendo? Quem é a minha confiança? Onde estão colocados os meus olhos? Quem dirige a minha vida? Quem norteia os meus passos? Não é circunstância, não é situação. Porque circunstância e situação vai afundar. Infelizmente tem muita gente desanimada, muita gente abatida, desmotivada, sabe? Não tem mais interesse para as coisas de Deus. E isso o sistema vai enfinhando coisas na cabeça. E tem gente que acredita nisso. Né? Está escrito na Bíblia isso? Então, se não está escrito, não é verdade. Sabe? As pessoas vão arrumando alguns... Como que é a palavra? Sumiu a palavra aqui. Algumas desculpas e vai inventando algumas frases e vai liberando essas frases. E muitas vezes a gente não tem discernimento e vai acreditando nessas frases. Essas frases feitas, né? Como uma lá do antigo, né? Lá que, como te dizia lá, que falava que brasileiro dá jeitinho para tudo, né? E a gente acredita nisso, que brasileiro dá jeitinho para tudo. Não dá jeitinho para tudo. O único jeito para viver bem e abençoado é Jesus. Brasileiro não dá jeitinho para tudo. Porque brasileiro não vai poder chegar lá no céu e falar, não, pode deixar ele entrar aí que nós somos brasileiros. Brasileiro resolve as coisas. Não é não, meus queridos. Para entrar no céu tem que ter vida e compromisso com Deus. E ter Jesus como Senhor e Salvador. Não é jeitinho brasileiro que vai resolver todas as coisas. Então a gente tem que começar a analisar, começar a pensar nessas coisas que vêm. Como está a minha vida? Como está a sua vida? Pedro começou a olhar a circunstância, começou a olhar a situação e começou a afundar. E aqui entra a graça maravilhosa de Deus, porque ele começou a afundar e quando ele começou a afundar, ele pede socorro para Jesus, né? Como ele começou a afundar, o versículo, final do versículo 30, né? Teve medo e começou a submergir e gritou, salva-me, Senhor. E a Bíblia diz no 31 que Jesus prontamente estendeu as mãos. Se fosse eu, você, talvez algum de nós ia deixar assim, né?
Deixa ele beber uns golinhos de água, depois eu pego ele. Deixa ele tomar uns golinhos de água para ele aprender. Depois que ele aprender, aí eu puxo ele, né? A Bíblia diz que Jesus não fez assim, né? Jesus prontamente estendeu a mão. Aquilo que nos leva para cima, aquilo que nos coloca de pé, é mais rápido, é mais eficaz do que aquilo que nos puxa para baixo. O que nós precisamos é pedir socorro. O que nós precisamos é clamar ao Senhor. É clamar ao Senhor. A Bíblia diz a história de um cego que Jesus estava passando, uma grande multidão, e Jesus passando junto com aquela multidão. A Bíblia diz que um cego que estava sentado à beira do caminho começou a clamar por Jesus. E ele dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui a gente aprende uma lição, queridos, porque o cego não estava reclamando, o cego estava clamando. Se o cego começasse a reclamar, o que está passando? Jesus não sabe que eu estou vivendo assim? Jesus não sabe que eu sou cego? Eu estou aqui há tantos anos beirando esse caminho. Poxa vida, ele podia parar, eu não estou vendo ele tem olhos, ele podia me ver. Ele podia reclamar com Jesus, mas ele decidiu clamar. Quando a gente tira a reclamação e coloca o clamor, o socorro vem. A Bíblia diz que Pedro clamou ao Senhor: Senhor, socorre-me! E prontamente, algumas Bíblias dizem que imediatamente, Jesus estende a mão e o levanta. Quanto tempo você não experimenta algo de Deus, algo de andar sobre as águas de uma forma totalmente diferenciada, algo especial da parte de Deus para a sua vida? Agora, Deus continua sendo Deus. Agora vamos mudar isso aqui, né? Se você não tem experimentado, será que você tem coragem para descer do barco? Na maioria das vezes, a gente quer ficar dentro do barco. A gente fala para Deus: Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor quiser, usa a minha vida, envia-me a mim. E quando Deus envia, a gente recua. Sabe a historinha do disponível? Quando Deus procura, a gente não está disponível. Que nessa manhã você possa refletir no teu coração. Como você está na caminhada? Você já tem Jesus como Senhor e Salvador? Amém? Se você já tem Jesus como Senhor e Salvador, você já falou para Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Andar com Jesus é andar no sobrenatural. É experimentar aquilo que naturalmente nós nunca experimentaríamos. Mas porque andar com Jesus é andar sobre as águas, é viver o sobrenatural de Deus. Amém? Esses dias nós estávamos conversando aqui, né? Sexta-feira, no final da escola bíblica. Até o Everton falou de um menino, né? Que foi lá na empresa lá e perguntou de mim, não é isso? Falou: vou descer. Ah, tá vivo ainda? Achei que ele tinha morrido, né? Porque ele me viu lá no ano de 2019, né? Falou: quem que é o pastor lá? O pastor Valdecir. Achei que ele tinha morrido. Achou, né? O que você acha não vale para a minha vida, o que vale é o que Deus tem para a minha vida. Amém? O que os outros acham sobre a sua vida não é o que é na sua vida. O que vale é o que Deus acha de você, é o que Deus tem com você. Amém? Por isso, essa manhã, que você reflita e que você pense como você está vivendo. Qual é o estilo de caminhada você colocou para você? Eu falo para você que esses 30 anos de caminhada, que eu já experimentei muitas coisas. Muitas coisas. Na minha inocência de novo convertido, de não entender algumas coisas,
Mas mesmo não entendendo, que eu creio que Pedro também não entendeu a dimensão de andar sobre as águas naquele momento. Porque se ele tivesse pensado, analisado e ficado bem tranquilo, ele falou, quer saber de uma coisa? Eu sou pescador, conheço o mar, jamais esse negócio não dá certo. Nem vou me meter nisso. Já viu aquele que fala? Nem vou me meter nesse negócio aí, porque ele podia ter ficado dentro do barquinho lá quietinho. Mas ele falou, se é o Senhor, então manda me ter contigo. E Jesus só falou, vem. E andou, irmãos. Andou sobre as águas. É tempo da gente começar a andar sobre as águas, meu querido. É tempo de você começar a andar sobre as águas e experimentar o poder de Deus na sua vida. Começar a experimentar o poder de Deus através da sua vida. Independente de circunstância. Tem gente que fala assim, eu não vou orar porque eu estou com uma dor aqui nas costas, como que eu vou orar pela pessoa? Você está olhando circunstância. Eu já orei por pessoas, pessoas foram curadas e eu não fui. Entendeu? Não é circunstância, é fé, é crer. Se és tu, Senhor, então me manda andar sobre as águas. Não é no que você acha e pensa, é o que a Bíblia diz. E no que a Bíblia diz, a gente tem base, tem estrutura para fazer. O poder não é nosso, não é você que manipula o poder de Deus. O poder de Deus vem para cumprir o propósito de Deus. Mas Deus precisa e Deus conta com você para que Ele possa manifestar o poder dEle aonde precisar, aonde for necessário. Para a glória do nome dEle. Amém? Está disposto a descer do barco nessa manhã? Senhor, eu vou descer. E eu vou sair desse barco. Eu vou sair dessa forma, dessa maneira, desse jeito de pensar, desse jeito de olhar e ver as coisas. Eu vou sair para viver o teu poder, o teu sobrenatural sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Manhã de caminhar com Jesus. Jesus catou Pedro, né? Agora, vê os dois andando para o barco. Imagina, querido, eu não sei se Pedro vinha, sabe quando vem arrastando assim, né? Arrastando os pés na água assim, porque o medo dele, né? Jesus vem, vamos embora, Pedro, vamos embora. Vem arrastando com ele dentro do barco. E a Bíblia diz que entrou no barco, a tempestade acalmou, o barco, a Bíblia diz que fez bonança. Nós vamos experimentar o poder de Deus e vamos viver a paz de Deus sobre as nossas vidas. Independente da situação, da circunstância, aquilo que eu posso viver ou passar, a paz vai reinar sempre. Porque Jesus disse, deixo-vos a minha paz. A paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. A paz de Deus, ela é diferente. Não é aquela paz da pombinha branca que sobe, voa, a bexiguinha branca. É a paz sobrenatural que vem e nos sustenta em momentos que a gente nem imagina que a gente teria força ou condição de estar de pé, mas vem e nos sustenta, porque a nossa força vem dele. Amém? Que nessa manhã você saia daqui disposto. Senhor, eis-me aqui. Eu quero andar nesse sobrenatural com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos por um instantinho, quero fazer uma oração por você. Se você está aqui nessa manhã e diz assim, olha, eu não quero saber desse negócio, não. Então não aceite a oração que eu vou fazer. Fala, Senhor, não, eu não quero essa oração, não. Agora, se você está aqui e quer viver esse sobrenatural com Deus, Senhor, a palavra, o próprio Jesus disse, né? Quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas. Eu já me contento, só que as que Jesus fez, já me contento e fico feliz da vida. Né? Mas Jesus, ele providenciou essas coisas para nós. Não somos nós, queridos, é Ele. Não é por nós, é por Ele. Tudo vem dEle e tudo é para Ele. Nós só precisamos nos dispor nas mãos dEle e deixar Ele conduzir, Ele fazer, para a glória do nome dEle. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar o Teu povo, a Tua igreja nessa manhã. Ó Deus, nós
um dia decidimos sair do barco, sair do sistema, sair daquilo que nos prendia, nos amarrava, aquilo que nos manipulava, Senhor, e aquilo que segurava nossas vidas e não permitia a gente viver o Teu reino. Um dia nós saímos de lá e começamos, Senhor, a andar sobre as águas e hoje, Senhor, na caminhada, nós não queremos retroceder, não queremos nos abater, não queremos olhar para a circunstância, para a situação, queremos olhar única e exclusivamente para o Senhor, porque o Senhor é o nosso autor e consumador da nossa fé. Que nessa manhã, Senhor, nós sejamos desafiados pelo Teu Espírito, Senhor, a viver esse tempo que o Senhor tem para nós. Viver, Senhor, caminhar sobre as águas, Senhor, dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, no meio aos nossos familiares, nos nossos locais de trabalho, por onde nós formos, por onde passarmos. Senhor, na célula que nós estamos fazendo, nas reuniões de oração, Senhor, nos cultos, no momento do louvor, no momento da adoração, no momento da palavra, Senhor, nós queremos andar sobre as águas, nós queremos, Senhor, caminhar contigo, ó Deus, não olhando circunstâncias, situação, mas olhando firmemente para Ti, caminhando, experimentando e vivendo o sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada vida aqui nessa manhã. Eu ministro, Senhor, um despertar do Teu Espírito, Senhor, o mesmo Espírito que despertou no coração de Pedro, quando todos estavam gritando com medo, achando que era um fantasma, o Senhor despertou no coração de Pedro para que ele pudesse experimentar andar sobre as águas. Que o Senhor desperte no nosso coração aqui nessa manhã um desejo de andar sobre as águas, um desejo de experimentar, um desejo de ir além daquilo que os nossos olhos, daquilo que é a circunstância, daquilo que é a situação, para experimentar o sobrenatural do Senhor. Assim eu oro, Senhor, abençoa, Senhor, a Teu povo, abençoa a Tua igreja, Senhor. Declaro que a Tua igreja é uma igreja que anda sobre as águas, uma igreja, Senhor, que caminha no sobrenatural, uma igreja que caminha, Senhor, na direção do Senhor, inspirada, dirigida e orientada pelo Teu Espírito, Senhor. Que assim seja, meu Pai, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Assim eu oro, agradeço, Senhor, e abençoo o Teu povo, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Aleluia.